nós vamos continuar a nossa caminhada falando de um assunto que me é muito caro, que é o papel da tradição. No nosso meio protestante, especialmente de linha mais pentecostal, nós temos uma influência muito forte do evangelicalismo norte-americano, né? E esse evangelicalismo norte-americano, ele é baseado num fundamentalismo. Agora, entendam a palavra fundamentalismo não no seu sentido ruim, porque eu falo de fundamentalismo, você já pensa naquele cara lá terrorista, esse tipo de coisa assim. Mas durante um período, né, no século passado, na história da igreja, houve esse movimento na teologia no sentido de se resgatar os fundamentos da fé. E esses teólogos envolvidos com isso foram chamados fundamentalistas. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque nós não temos, no nosso chão de igreja, vamos dizer assim, no nosso dia a dia de igreja, né, muito o uso até mesmo, ou a noção de tradição. E tão pouco da importância que isso tem. Nós olhamos para os nossos amigos católicos romanos e quando você conversa com eles ou lê o catecismo da igreja deles, lá vai estar escrito claramente, né, que a igreja católica apostólica romana, ela se fundamenta em 3 fontes de autoridade, né? Quais são elas? A escritura sagrada, né? A tradição da igreja. Por tradição se entende todo aquele arcabouço histórico, né, de decisões de concílios e etc e tal, né, e o magistério da igreja. O que seria magistério da igreja? Direito canônico, o próprio Papa, os colegiados, né, de cardeais, congregação para a doutrina e a fé, todos esses órgãos, né? A Igreja Católica Romana ela é muito interessante, porque ela atua como monobloco, mas na sua estrutura interna, né? Eu tenho muitos amigos teólogos do lado de lá do muro, né? E eu sempre, às vezes os alunos, os mais antigos já estão acostumados com isso, mas os mais novos às vezes ficam um pouco surpresos, né? Pô, mas eu chego na aula de teologia com o professor protestante e ele fala assim com tanto carinho, né? Mas é muito importante entender isso, que entre nós teólogos, claro, não temos as mesmas perspectivas, né? Mas a gente transita muito bem. Mas entre teólogos, a gente não tem assim muita... Né? Temos as divergências, mas são mais convergências do que divergências. Tanto é que no último grande concílio que eles tiveram, que foi o Vaticano II, né, grandes nomes da teologia protestante europeia, né, foram convidados para participar na qualidade de observadores. Okay? E alguns até foram consultados com relação a algumas questões, que eles queriam saber como que os protestantes se sentiam com relação àqueles assuntos. Tá? Mas então o que acontece? Para eles, além da escritura, a tradição e o magistério da igreja são fontes de autoridade. Qual é a diferença? É que eles colocam tradição e magistério, Rebeca, no mesmo patamar da escritura. Agora, no protestantismo, nós também temos a tradição. Embora, eu volte a dizer, no nosso meio evangelical não se fala muito disso. Mas aí você pega uma outra vertente, que é os nossos irmãos protestantes, mas de linha mais tradicional, você vai ouvir mais esse tipo de coisa no meio deles. Hoje de meio-dia eu conversava com um amigo meu, que é um teólogo batista, tradicional aqui de Curitiba, né? E falávamos desse tipo de coisa, né? Então, para ele, no universo teológico que ele orbita, que ele transita, é muito comum se falar de tradição, de magistério, de confissão de fé, de credos e desse tipo de coisa,
que às vezes no nosso meio, assim, mais voltado ao pentecostalismo, a gente olha com olhos meio estranhos para isso. Tá? Mas isso existe, isso tem o seu papel, agora eu falo assim no protestantismo de um modo geral, só que para nós, Claudete, a tradição e o magistério da igreja são fontes de autoridade, porém fontes de autoridade secundárias, ok? Não primárias. Tá? Eles enxergam essas três fontes no mesmo nível. Nós enxergamos a Escritura como uma fonte primária, tradição e magistério como fontes de autoridade também, mas num nível mais secundário. Beleza? Então vamos lá. Deus se revelou na sua palavra, mas também se manifestou e manifesta na vivência da fé. Página 8 aqui embaixo. Tal vivência, quando direcionada e iluminada pelas Sagradas Escrituras, tem o seu lugar e o seu valor. A essa vivência, essas experiências, chamamos de tradição da igreja. Então aqui eu estou dando um conceito. O que é, professor, afinal de contas, essa tal de tradição, né? É essa vivência, tá? E vivência não só agora, estou falando numa perspectiva de história. Então tudo aquilo que a igreja viveu desde os seus primórdios faz parte da tradição. Por exemplo, como que a igreja, né, tratou determinado problema no passado? Muitas vezes a igreja encara algumas situações hoje, e como diz Eclesiastes, não tem nada de novo debaixo do céu, né? Na verdade as coisas vão ciclicamente se repetindo, são os mesmos problemas com novas roupagens, às vezes com novos rótulos, mas é a mesma coisa, Darius, né? Então a tradição é quando a gente olha a história da igreja e diz, espera aí, como é que lá no ano 1200 a igreja resolveu isso? Ah, resolveu assim, 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 o teólogo fulano de tal, né? São não sei das quantas, falou isso, escreveu aquilo, deu a ideia daquilo outro, né? Às vezes não se aplica completamente da mesma forma, Elza, mas o princípio que aquele teólogo da igreja antiga usou para resolver aquele problema, nós podemos puxar para os dias de hoje, adaptar o nosso contexto que estamos enfrentando e vamos solucionar da mesma forma. A verdadeira igreja, ela sempre trabalhou valorizando o seu legado histórico, tá? E nos passos também da colegialidade. O que é isso, professor? As coisas decididas, né, pensadas e decididas em consenso, ok? E quando nós falamos de consenso, nós temos uma coisinha muito importante que chama-se concílios. Então as grandes reuniões teológicas que a igreja teve no decorrer dos séculos para decidir, estabelecer questões importantes a respeito da fé, de como se crê, de por que se crê, né, definições, tudo isso foi estabelecido em concílios. Tá? Ela aparece nas liturgias de culto, nas ordenanças da igreja, nas declarações doutrinárias, nas confissões de fé, na biografia e testemunho dos homens e mulheres de fé do passado e na maneira como o povo de Deus lidou com os diferentes desafios, problemas e perseguições durante a sua trajetória na história. Mas, outra palavra importante ali, pessoal, liturgia, né? Às vezes eu falo essas coisas, tem gente que fica, oh meu Deus, né? Mas talvez na sua igreja não tenha esse nome, mas querendo ou não, gostando ou não, a fé cristã é uma fé litúrgica. O que é a liturgia, Cláudio? A liturgia é simplesmente a ordem do culto. Organização. O culto tem que ter pé e cabeça, né? Tem que ter começo, meio e fim. Assim como o sermão, né? Eu terminei de ministrar para os meus alunos no mês passado agora, o curso de homilética, né? Que é a parte da teologia que estuda a pregação, a proclamação do Evangelho. Né? Como preparar um estudo bíblico, preparar um sermão, fazer um esboço, oratória, toda essa coisa a gente estuda em homilética.
né? E assim, lecionei isso aí lá para eles, né? E uma das coisas fundamentais é isso, né? A mensagem tem que ter começo, meio e fim. Né? Então, esse negócio assim, né? Abrir o culto, normalmente, né? Uma oração, aí faz uma leitura da Bíblia. Tem as variantes, mas é mais ou menos por aí, né? Aí entra o louvor, né? Aí em algumas igrejas, normalmente a oferta vem depois do louvor. No meu caso lá, a oferta é depois do louvor, né? Aí vem a pregação, aí um apelo, né? Avisos, oração final, bênção apostólica. O que é isso, gente? Isso é liturgia. Entendeu? A gente não coloca no papelzinho, que nem os manos católicos, né? Mas isso está tão inculcado na cabeça do protestantismo de linha mais evangelical, que é automático, né? Não precisa ter escrito isso para saber que é mais ou menos por aí que a banda vai tocar. Entendeu? E isso é liturgia. E isso não é ruim, isso é bom. Tá? Porque que proveito tem um culto se no final do culto Rebeca chegou ali no portão e o irmão diz: olha, eu não entendi nada, mas eu sei que foi uma benção. Não entendi nada. Tipo assim, tá bom. O que a Claudete pregou hoje? Olha, eu não sei, mas eu sei que Deus toca. Tá. Então, tipo assim, que proveito, né? A pastora Doni, né? Agora ela está assim aprendendo, sabe? Se vocês olharem o meu canal no YouTube, tem umas mensagens dela lá, você vai ver que agora ela faz esboço, ela não fazia, tanto, né? Ela dá o título da mensagem, né? Ela tem o texto base, tudo isso eu fui, né? Eu disse assim, a sua mensagem tem que ter título. A sua mensagem, né? Porque o que é uma mensagem sem título, formiga? É um filho sem nome. Quem aqui teve filho sabe, né? Quem vai ter, sabe, né? Então, como é que chama o menino? Ah, não tem nome. Você já viu um negócio esquisito desse? É a mesma coisa que um sermão sem nome. É um filho sem nome. E filho sem nome pode ser qualquer coisa. Né? E é mais ou menos por aí. O que pregaram lá? Não sei, pregaram alguma coisa. Né? Então, se você olhar lá, cito o meu canal no YouTube, né? Entra lá, você vai ver, todas as mensagens tem o nome, tem o texto base, se olhar a descrição tem a data, eu faço questão de ser bem detalhista. Isso não é só para o YouTube, isso eu faço no púlpito, lá na minha igreja. E a pastora está aprendendo a fazer também. E a gente fica assim, né? É a hora que o pregador vai e fala: o título da mensagem de hoje é tal. E muitas vezes a gente pode dizer: não, está se achando, colocando. Mas se a gente vai para uma festa de aniversário, a primeira coisa que a gente pergunta: qual é o tema? Exatamente. Né? Mas aí. E aí? Página 9. É uma das funções da teologia preservar essa tradição da igreja e determinar o seu sentido, avaliar seu valor, discernir sua autoridade e edificar a igreja pelo seu testemunho. Olha como a tradição tem o seu lugar, Darla, isso é importante. Por exemplo, no curso lá de introdução à Bíblia, que os veteranos lembram desse dia, né? Vocês lembram que nós aprendemos em introdução à Bíblia o processo de como os livros entraram para essa coletânea aqui? Os 66 livros? E se você for olhar, quem definiu que livro A entrava e livro B não entrava? A igreja. E como que a igreja definiu isso, lembra? Iluminada pelo Espírito Santo, observando o uso que se fazia nas várias comunidades de determinados livros, observando o que também, né? O testemunho que os grandes líderes da igreja davam desses livros, observando o que também? O testemunho de transformação de vida que a mensagem desses livros produzia nos irmãos. Então você percebe que é uma coisa assim absolutamente prática.
Agora, no fundo, quem definiu quais livros fariam parte da Bíblia foi a própria igreja. E como que a igreja fez isso? Pela tradição. Então, eu não posso pegar a tradição, amassar assim e jogar na lata do lixo. Porque a própria Bíblia, que é a regra de fé e prática, no seu processo de formação, a tradição teve um papel fundamental. A parte que eu mais gosto é os olhinhos arregalados. O que vocês fazem? Ele fala e se olhando no dedo. Essa parte é legal. Essa parte. Assim, quando eu escuto as catracas rodar assim, ó, entendeu? Que você começa a pensar, nossa, mas eu nunca pensei nisso. Né? Mas é. Tradição, quando combinada com a hermenêutica, é uma valiosa ferramenta auxiliar em nos ajudar para uma correta interpretação das Escrituras, nos dar maior certeza daquilo que já foi revelado e não ficar correndo atrás de ventos de doutrina. Professor, mas eu não me convenci, Carlos. Cadê a tradição na Bíblia? Mas é assim, né, velho? Mostra na Bíblia, se eu não creio. Está aqui, ó, Efésios 4:14. Vamos ler ali, ó. Para que não mais sejamos como crianças arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Então aqui ele está mostrando o que? O papel da tradição. Qual é o papel da tradição? É não deixar você virar uma pipa voada. Porque ali ele fala de vento de doutrina. Claro que aqui para a zona sul da cidade não existe. Isso existe lá só para a zona norte, onde eu moro. Aquele pessoal meio pipa voada. Tá assim. Né? A tradição, tá? Ela é muito importante. Por quê? Porque ela impede, né? Por exemplo, alguém vem com algum papo meio estranho, com alguma heresia. Quando você estudou teologia, conhece a tradição, tua cabeça já vai lá nisso aí. Tá, mas peraí. Eu já ouvi alguma vez isso aí. Né? Então chega alguém, por exemplo, dizendo assim, não, esse negócio aí de Jesus, divindade de Jesus, não, Jesus é só mais um homem, pode ter sido um grande profeta, mas esse negócio aí, esse dogma da segunda pessoa da Trindade, que Jesus é Deus encarnado, não entra nessa não. Aí o Darlison conhece a tradição e vai pensar, peraí, mas eu já ouvi essa conversa. Ah, já sei. Lá em 1200 e alguma coisa, falaram isso aí também para a igreja. E aí Santo Atanásio, o grande teólogo, escreveu um tratado dessa grossura aqui combatendo isso. Na própria crucificação de Jesus, Caifás também fala que ele que tudo que estavam falando dele era balela. A heresia já começou lá, entendeu? Você vai dizer, tá, mas 1200 e pouco? Mas se você voltar mais na história, em 400 e pouco, Agostinho, um dos maiores teólogos, também escreveu sobre a Trindade, combatendo isso. Então, isso é tradição? Bons teólogos não menosprezam ou rejeitam a tradição da igreja. Pelo contrário, são seus guardiões. Seguindo a recomendação de Paulo em 1 Coríntios 11, verso 2. Aqui aparece mais a tradição. Vamos ler. Eu os elogio porque em tudo vocês se lembram de mim e retêm as tradições, assim como eu as transmiti a vocês. Retém as tradições. A igreja entrou muito nessa onda assim. Talvez na vertente católica romana, sim, um liberalismo teológico. Na vertente protestante, a igreja entrou muito nessa onda assim, isso daí
ultrapassado, deixa isso para lá, vamos em busca do novo de Deus e não sei o quê, e meio que abandonou isso, pelo menos aqui no Brasil, tá? E aí o que acontece? Começam a surgir coisas, e quando a igreja negligencia isso, né, a igreja fica meio assim, querendo inventar a roda, né? Tipo, e agora, como é que nós vamos lidar com isso? Só que lá na tradição, na história, a igreja já lidou com isso muitas vezes. Aí a questão do liberalismo teológico na Europa. O problema do catolicismo romano no Brasil é a tal da teologia da libertação. É isso que está corroendo eles internamente. Tá? Claro que pelo Brasil ser um país muito grande, então existem as questões regionais. Tá? Então, por exemplo, aqui na nossa região pode ser de um jeito, de repente lá no interior de São Paulo é só outro. para Curitiba você já nota bastante. Exatamente. Agora, é inegável que há dentro, tá, da Igreja Católica Romana um movimento muito forte de restaurar esse lance da tradição, tá, e de produção teológica. Se vocês olharem, eles têm muitos centros, tá? Então, Centro Dom Bosco, Centro Santo Atanásio, tem vários centros. Por esses lados, Eles estão, não são colégios, são associações voltadas para o estudo, a oração e a propagação da fé. Então, esses caras, na verdade, eles estão reunindo teólogos, palestrantes, professores e estão produzindo teologia. Eles estão produzindo literatura, teologia a 1000 por hora. Porque eles entendem que a igreja precisa voltar a ter o protagonismo no ambiente cultural. Para, a partir de uma dominação cultural, isso é um processo que leva décadas, né? Conseguir influenciar nos outros meios. Não só até porque a igreja católica era quem comandava aqui no Brasil. Sim, mas não só cultural, mas começa sempre pela cultura. Qual é o nosso problema? É que a gente abandonou os espaços culturais. E se você abandona um território, alguém vai dominar aquilo ali. Então a igreja, infelizmente, isso tanto catolicismo como protestantismo, durante essas últimas décadas, sabe, muita essa coisa assim, não, vamos focar aqui mais na nossa comunidade, mais nas coisas da religião, e não está errado. O problema é os extremos, né? Porque tudo que é demais faz mal, entendeu? E meio que abandonou as universidades. Se você olhar, universidades nasceram na igreja, dentro dos mosteiros. Os primeiros professores universitários foram padres, freiras, depois com a reforma protestante, pastores. Tá? E a igreja, de uma hora para outra, né, nessas últimas décadas, meio que abandonou isso aí. De uns 100 anos para cá, meio que abandonou isso aí. Entendeu? E aí o que aconteceu? O marxismo cultural entrou com tudo, dominou esses ambientes. E quem domina a escola, domina o direito. Por quê? Porque quem forma os advogados? A escola. Quem domina a escola, domina os médicos. Porque quem forma o médico? As escolas. E por aí vai, todas as profissões, todos os saberes, todas as áreas do trabalho humano, da sociedade humana, né, vem da escola. Até os novos professores. Entendeu? Mas, isso até os pastores. Se eu falar para vocês que existem pastores e teólogos que eu conheço, né, que são do liberalismo teológico, que é influenciado pelo marxismo cultural. Dentro dos seminários teológicos, em alguns lugares por aí, o marxismo cultural está lá também. Por que vocês acham que tem teologia da libertação na Igreja Católica Romana? Porque tem padres que foram formados numa vertente teológica marxista. Teologia da missão integral, que é o ramo, dentro do protestantismo, é o ramo marxista. Então até as igrejas foram infiltradas por isso. O que nós temos que fazer agora, Elza? Muita oração, muita dedicação na palavra, muito compromisso com Deus e estudar. Seguir os passos que os nossos amigos católicos já estão andando. Escolas teológicas, produção de conteúdo, livros, estimular aqueles que têm uma intelectualidade entre nós, instruir o nosso povo,
Entendeu? Porque a guerra, no fundo, ela é toda cultural. Agora, a nível da igreja, dá pra gente fazer isso também, como resgatando uma boa escola dominical, entendeu? Estimulando as escolas ministeriais, que são aquelas escolas assim, mais para formação de obreiros, que passam a visão do ministério da igreja local, que vocês têm aqui a Raízes, estimulando as escolas teológicas, que aí é o meu caso, entendeu? Que a minha proposta não é ensinar ministério aqui, porque ministério vocês já têm quem ensine, né? A minha proposta é ensinar teologia, entendeu? E as vertentes disso. Então a igreja tem que... qual é mesmo o teu nome? Denilce. Então, irmã Denilce, a igreja tem que resgatar isso aí. E como dizia o falecido professor Olavo de Carvalho, isso aí não é uma coisa assim do dia para a noite. Isso aí é um trabalho que nós estamos fazendo agora. Se Cristo não voltar até lá, Elza, nós não vamos ver resultado. Isso aí é para a próxima geração. Mas alguém tem que começar. Como fazer teologia? Existe um método para a prática da teologia. São regras fundamentais que devem ser aplicadas em suas reflexões e trabalhos. Para crer, não basta entender, pois a fé vai além da simples racionalidade. Olha que conceito legal. Fé é um ato vivo de autoentrega ao mistério divino. Fazer teologia é um serviço de amor prestado ao homem na igreja para a glória de Deus. Então, quando perguntarem para vocês, por que vocês estão estudando teologia? Pelo amor de Deus, não me responda que é para ter um canudo. Aí bata em vocês. Entendeu? Né? Vocês estão fazendo teologia para quê? Para aprender, mas para a glória de Deus. Amém? Através que vai ser usado? Claro. Para isso que vai ser usado. Como ciência, a teologia tem a função de organizar os dados da fé, estabelecendo uma conexão lógica entre os mistérios da salvação e os articulando em doutrinas centrais. Então, o que a teologia faz? Ela pega o mistério da salvação, que é a fé, e organiza isso para você de uma forma coerente e lógica. Tem até um ramo específico da teologia que faz isso, que é a teologia sistemática. Tá? Por que eu estou batendo nessa tecla? Para tirar da cabeça de vocês essa coisa assim, essa dicotomia, né? Ai, fé é uma coisa, teologia é outra. Existe isso. Aí vem aquelas balelas, né? Ah, porque a letra mata. Aí você pega lá o versículo que está escrito que a letra mata. Está na Bíblia, claro que está na Bíblia, eu sei disso. Mas você olha o contexto, ele está falando da letra da lei de Moisés. E a função da letra da lei mosaica é matar mesmo. Se a letra não matar, alguma coisa está errada com ela. A letra da lei mosaica mata justamente para conduzir o cara para a graça, para ser vivificado pelo Espírito. Tem nada a ver com o estudo aquilo ali. Né? Cuidado, você vai estudar teologia. Você vai ficar assim, maluco que nem a formiga, que chega em casa e vai comparar versões da Bíblia e fica mandando foto no WhatsApp do professor meia-noite. Né? Quem dera que todos fizessem isso. Né? Não te contei, formiga, que quis te imitar esses dias. Jogou, mandou um zap pra mim com uma bombinha relógio. É negócio de Judas e não sei o que. Tá bom. Mas desarmou, né? Ajudou, né? É que a gente vai fazer uma musical aqui pela Paixão de Cristo. E aí a ideia era estudar sobre as pessoas que fizeram parte da crucificação de Jesus. E para mim foi Judas. Ele queria saber a infância de Judas. Se Judas soltava pipa ou jogava peão? Digo, não sei, velho. O que mais me chama a atenção é o seguinte, né? Vamos saber da infância do cara, sim, que de repente a gente consegue. O que eu tinha em mãos, sim, eu não consegui entender como chegou o cara a tal razão. Mas acho que o que eu te mandei te ajudou. Não, deu boa. Deu boa. Então vamos lá. Bom, então o teólogo responsável deve estar disponível no meio da igreja, ajudando, estimulando e animando os fiéis a viver uma fé profunda. Teologia se faz no meio da igreja.
Então isso é outra coisa também, né? O fulano é teólogo, então ele não se envolve muito com as questões da igreja, dos irmãos. Tem gente que tem essas ideias, né? Mas isso é uma coisa ridícula, porque de que me serve a teologia só como uma teoria se ela não for aplicável? De que me serve saber a teologia da oração se eu não oro? Talvez estaria o grande desafio da teologia, acho que seria mais esse, né? Oi? O pessoal pode saber, mas se não aplicar, ela praticamente não existe. Não, aplicar não adianta nada, né? Caminhos do conhecimento de Deus. Buscando conhecer a Deus, a humanidade seguiu diferentes caminhos na história, os quais acabam se relacionando. A fé cristã tem na razão uma base de apoio e na religião um terreno onde se desenvolve. Olha que afirmativa importante isso aqui. A fé cristã tem na razão uma base de apoio. Então onde está o nosso apoio, Rebeca? Na fé, né? Base de apoio. E na religião, o terreno que se desenvolve, né? Então, o que eu estou dizendo aqui? Que a fé é a sapata. Mas a sapata flutua no ar? Sim ou não? Não, né? Ela tem que estar em cima de um terreno. Que terreno é onde está a sapata da sua fé? A religião. E aí desmistifica mais uma palavrinha. A gente ouviu falar tão mal da palavra religião. O problema não é a religião, é o religiosismo. O religiosismo, sim. Aparência de piedade negando a eficácia do poder. Isso é um problema. Agora, religião é coisa do ser humano, é coisa de gente. Querendo ou não, gostando ou não, toda vez que você está no culto, você está praticando a tua religião, meu filho. Ué, tua casa não está construída no ar. Tem alicerce, tem, mas está em cima de um terreno, né? O terreno é a religião. A fé são os alicerces. Então, olha ali, vai abarcar as verdades contidas nesses dois elementos e os elevar ao nível superior do reino de Deus. Vamos juntos em Lucas 13, 20 e 21. Disse mais: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Ok? Página 10. Ali tem uns gráficos, né? Então nós temos 3 aspectos aqui. Primeiro, vamos começar de baixo para cima. Ó. Lá na base da pirâmide. O que está lá na base? Não só a religião cristã, mas todas as religiões. Professor, o senhor o senhor crê em todas as religiões, né? Bom, todas as religiões existem, elas são uma realidade. Eu tenho a minha, que é a cristã, no seu ramo protestante. Agora, isso não me impede de conviver com pessoas de outras religiões. Isso não me impede de dialogar com pessoas de outras religiões. Uma pessoa de uma outra religião, ela não é seu inimigo, ela é simplesmente alguém de outra religião. Com um ponto de vista diferente da mesma coisa. Entende? Então, nós temos que ter muito tato, né? Muito respeito. Isso é bom, é o diálogo interreligioso, isso precisa acontecer. Porque existem pautas, né? Não somos iguais, mas existem pautas que são caras para ambos. Então existem pautas que são de interesse mútuo. Entendeu? A razão. Segundo patamar. Aliás, eu não li aqui, né? As religiões trazem lampejos ou clarões da verdade, mas não são eficientes para iluminar permanentemente o homem. Vemos nas religiões, até certo ponto, a busca do homem por alcançar a presença e salvação de Deus. Então você vê isso na Bíblia, por exemplo, quando Paulo chega em Atenas e ele vai lá e acha o altar do Deus desconhecido.
Então você vai estudar o contexto, a antropologia daquele altar ali, você vai ver que mais ou menos um século atrás a cidade passou por uma situação e nenhum dos deuses dos gregos lá salvou eles, respondeu, e daqui a pouco eles decidem então clamar ao Deus desconhecido, e aí a cidade, acho que era uma praga, uma doença, não lembro o que era, a cidade é salva. E aí em agradecimento eles erguem um altar, fica lá o Deus desconhecido. Um século depois, Paulo vai usar aquilo ali como estratégia de evangelização. Como se Deus quase já tivesse plantado aquilo para... Isso chama fator Melquisedeque na teologia. O testemunho de Deus espalhado entre as várias religiões da humanidade no decorrer da história. Mas são lampejos. Entendeu? Segundo ponto aqui da pirâmide, a razão. Sistematizado na filosofia, leva ao conhecimento das verdades naturais sobre Deus, sua existência e atributos essenciais. Quando a teologia traz a resposta divina às perguntas humanas sobre o sentido da vida e das coisas, faz uso da filosofia. A filosofia também não é uma coisa ruim, pelo contrário, ela é necessária. A igreja antiga usou muita filosofia. Paulo, né, usou filosofia. João, no princípio era o verbo era Deus, tá? E ele pega lá a palavra logos. Logos não é um termo teológico. Logos é um termo emprestado da filosofia grega. Tá? Então, a razão tem o seu lugar também. A nossa fé, por ser fé, não vai ser irracível. Toda fé que não leva em consideração o elemento da razão, ela não é fé, ela é fanatismo. Qual a diferença entre fé e fanatismo? É simples. No fanatismo você tira a razão. Então a nossa fé precisa ser uma fé razoável. E a filosofia ajuda muito. E a revelação, ó, lá no topo, fala da automanifestação de Deus, que tem seu auge na encarnação de Jesus Cristo. Em Cristo Deus se abre para os homens que respondem pela fé. É a revelação plena de Deus, única, fácil, segura e pura. Não exclui a razão, mas vai além dela pela intuição, discernimento e amor. Essa palavra intuição também a gente não ouve muito, né? Deixa eu traduzir. Você ouve mais entre as igrejas discernimento. É a mesma coisa, tá? Discernimento ou intuição, nós estamos falando da mesma coisa. Proporciona um encontro pessoal com o Deus vivo. Fases do trabalho teológico. Faz parte da verdadeira teologia cristã a busca da unidade, sistematização e organização para uma visão sintética e articulada da fé revelada. Então, fundamentalmente, o trabalho que eu faço, isso aqui eu faço todo dia, tá? Todo dia. Tem 3 passos. Primeiro passo, o passo hermenêutico. O que é o passo hermenêutico? A escuta da fé. É aquele lance de você pegar a Bíblia, né? E buscar o Senhor e vamos ouvir o Espírito de Deus. O que Deus está falando? Né? Segundo passo, é mais especulativo. Aonde esse texto e o que Deus está falando nele se encaixa com a realidade minha ou da igreja? É o dia a dia, a experiência da fé. E o terceiro passo é o prático, a aplicação da fé. Né? Vamos obedecer então o que Deus está falando através do texto. Então, escuta da fé. A teologia nasce na escuta, viu? Por isso que bons teólogos ouvem muito. Cara que chega no pedaço falando assim, eu sou doutorado em divindades pelo seminário teológico, não sei das quantas, fala. É o cara que não sabe nada. Porque quem sabe... Não fala. Não, filha, já ensinei você, Sócrates. Escuta. Quem sabe,
Já me ouviram falar isso várias vezes, aqui não estão lembrando. Ensina. Sócrates dizia, quem sabe, Sabe que sabe. sabe que sabe. Não precisa ficar demonstrando. Claro, aqui eu estou ensinando, é o teu ambiente. Mas eu não vou chegar lá, sei lá, na oficina mecânica, onde eu levo o meu carro, no açougue, sei lá. Eu vou querer ficar dando aula de teologia para o açougueiro. Vocês conhecem gente assim? Tem gente assim, né? Que é bem sem noção. Né? Bem, eu fico olhando isso assim, meu Deus. Porque conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra. Tem gente que tem um monte de conhecimento, mas não tem um pingo de sabedoria. A sabedoria é a correta aplicação do conhecimento. É você discernir o ambiente, você discernir a pessoa. Então, teologia você mais ouve do que fala. Entende? Romanos 10, 17. Ó. E assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, é a resposta dada à palavra revelada. Aí a palavra, como é que eu vou responder a isso? Segundo, a experiência da fé. O momento construtivo do trabalho teológico, onde se elabora a teologia na harmonização entre fé e razão. Subdivide-se em 3 momentos. Análise. Por que se crê nos mistérios? Sistematização. A organização desse conteúdo em categorias. Criação. Novas possibilidades teológicas a fim de se compreender melhor a fé. Toda crítica teológica deve ser com sabedoria, tendo em vista a edificação da igreja. Essa era a atitude dos teólogos da igreja antiga. Então assim, fulano que sabe teologia, mas fica querendo criar polêmica no meio da igreja, está por fora. Porque a teologia não se presta para isso. E quando é necessário entrar em alguma polêmica, né, tem os ambientes teológicos que se entram nesse tipo. Aqui mesmo, né, os antigos sabem disso. Às vezes tem uns negócios que eu falo, que eu ensino aqui para vocês, o que eu digo? Vai falar isso pro irmãozinho lá da célula, meu filho. Isso é papo de sala de aula. Vão achar que nós somos ídolos. Né? Então tem coisa que não tem nada a ver. Você precisa ter noção. Terceiro, aplicação da fé. Se faz teologia para conhecer. Olha isso aqui que legal. Conhece-se para amar. Ama-se para praticar. Por que o senhor faz teologia, professor? Para conhecer. Quanto mais eu conheço, mais eu amo o Senhor. Quanto mais eu amo, mais eu praticar. Glória a Deus. Amém? Então aqui a teologia colabora com a igreja em seu aspecto pastoral. Um pastor inteligente, ele vai ver num teólogo na igreja um apoio, uma ferramenta e não um inimigo, uma ameaça, uma competição, sei lá o quê. Então, teologia e igreja, teologia e pastorado não são concorrências, são realidades que se ajudam. Tá? Procura-se responder a pergunta: o que Deus diz sobre tal realidade? Amém? Está mais quente que lá fora. Atitudes básicas do teólogo: humildade e reverência. Por melhor que seja a linguagem usada para comunicar e compreender a fé, sempre será insuficiente em expressar o mistério que aborda. Aqui eu estou dizendo, em outras palavras, o seguinte: não é porque a gente estuda teologia ou é teólogo que a gente conhece todos os mistérios da humanidade, né? Entendeu? Então, às vezes, assim, alguém sabe que você está estudando teologia, ou que eu sou professor, né? A gente que é professor que é muito alvo dessas coisas, né? E aí, assim, o cara vem com umas perguntas tipo, né? O santo sudário é real ou não é? Vou saber. Entendeu? Né? As mais esdrúxulas.
né? Teve um cara uma vez que me perguntou o que eu achava das aparições de OVNIs em São Tomé das Letras. Não sei nem onde é que fica isso, mas vou dar uma estudada. Não, aí vai eu estudar esses negócios para responder pro cara. Entendeu? Então, assim, na presença de Deus... Professor, mas teologia não é o estudo de Deus? É, até onde ele se deixa estudar. Porque chega alguns pontos dentro da teologia que é Mistério da fé. mistério da fé. Né? E aí não tem, a gente se cala reverentemente e pronto. 1 Coríntios 13, versos 9 e 12, ó, vamos lá. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Porque agora vemos como num espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Então, o próprio Paulo está falando aqui que tem coisa que ele não conhecia. Vou eu conhecer tudo, né? Apesar dos conceitos científicos terem seu lugar na teologia, são sempre limitados. Na verdade, a melhor linguagem para se comunicar a espiritualidade e as verdades divinas, por incrível que pareça, viu? Mas é a linguagem poética. Que apesar de falar a inteligência, aquece o coração. Não é à toa que as maiores obras da filosofia, elas são escritas no estilo literário poético. Você pega os grandes filósofos gregos, as obras mais antigas, né? Você vai ver ali escrito em poesia, não está em prosa. Tá? Um teólogo deve ter noção do infinito mistério do qual se aproxima em seus estudos e adotar uma postura de humildade. Tem o dever de buscar com modéstia, simplicidade, clareza e transparência seus ensinos, levando em consideração os seus ouvintes. Levando em consideração os seus ouvintes. Então o cara chega assim... Porque eu sou doutor em divindades na universidade, não sei das quantas, já li a Bíblia tantas mil vezes. Para você ter um empírico com o querigma. Cara, velho, chegou desse jeito já não sabe nada. Tem gente por aí, né? Não confunda teólogo com bobólogo. O cara que é um bobão, tá? Chegou com essas conversas, querendo demonstrar. Fala difícil. Não é assim. Vocês percebem aqui que nós temos nessa Masterclass, depois vocês vão ver nas apostilas, porque a nossa escola se pauta por esse princípio, o princípio da simplicidade e da clareza. Sempre que eu estou escrevendo um material para os meus alunos, o menos é mais. Então eu sempre procuro simplificar ao máximo a linguagem. Vocês sabem muito bem, né, os que já estudaram outros cursos aqui, que o nosso material, eu só uso termos técnicos se for absolutamente essencial, e ainda assim o significado daquilo vai estar lá entre parênteses. Entendeu? Então tem gente que quer fazer isso, por incrível que pareça, até no púlpito da igreja. Eu já vi gente assim, né? Então também tem que saber selecionar as pessoas para as quais você fala, né? A reunião, pelo amor de Deus, a reunião de célula não é ambiente para certos assuntos teológicos, né? E nem o púlpito. Tá? Página 12. Vamos lá. Ali nós temos um outro gráfico, ó. Então, a bolinha ali, as atitudes que vocês devem ter como estudantes de teologia. E ali em cima, nos quadradinhos, as três principais. Lá em cima, a primeira de todas, amor e entusiasmo para as coisas de Deus. Teologia é coisa de Deus, nós devemos amar e nos entusiasmar com isso. Segundo, entendimento que se encontra diante de um grande mistério que exige reverência e humildade. Tá? Tem coisas que a gente vai até certo ponto e dali não passa. E aí são aquelas coisas que Deus irá revelar na eternidade. Tá? E disposição para compartilhar os conhecimentos adquiridos sempre a serviço da igreja.
Ok? Diálogo teológico com a cultura, a história e as demais religiões. Teologia sempre vai trabalhar a fé numa realidade que terá sua própria cultura e momento histórico. Então, por exemplo, hoje de tarde, agora no fim da tarde, eu estava agachado no meio do pátio, arrancando capim, e ouvindo um podcast de teologia contemporânea. E era até um negócio bem técnico. E eles estavam falando ali daqueles teólogos contemporâneos. É um momento que a teologia viveu que é bem complexo mesmo. Só que para você entender a teologia contemporânea, você tem que entender o contexto histórico da época. É a teologia do período da Segunda Guerra Mundial. Então você tem que entender o contexto político, o contexto histórico, o contexto da Europa. Os grandes teólogos da época eram alemães, né, ou austríacos, tá? Então, assim, a teologia também ela vai ser influenciada, impactada, até mesmo modelada pelo momento histórico que se vive. Então isso é muito importante. Quando eu estou lendo determinado teólogo, eu tenho que saber fazer essa transição, eu tenho que olhar o momento que o cara estava vivendo, e não tem como eu querer reproduzir ao pé da letra aquela teologia hoje, porque ela foi fruto da sua época. Eu vou pegar os princípios do cara em linhas gerais, mas eu não posso pegar e querer trazer tudo para os dias de hoje, porque não vai dar certo. Tá? É isso que eu estou falando aqui. Os sinais dos tempos, os desafios de cada época, as urgências da igreja local influenciam diretamente no trabalho teológico. É importante conservar a unidade da fé nas suas diversas expressões, entendendo que a unidade sempre é mais preciosa e necessária que as diversidades, e também mais trabalhosa. Então eu não concordo com a denominação A, B ou C, com o teólogo, o pastor XYZ, mas nós estamos no mesmo reino, nós temos a mesma Bíblia, nós servimos o mesmo Cristo? Sim. Então essas divergências precisam ficar em segundo plano e eu olhar para as convergências. Por quê? Porque o mais importante em questões assim, eu estou dizendo questões não essenciais, é conservar a unidade da fé. Entendeu? Uma questão essencial, né? Cristo voltará para buscar a sua igreja, amém? Amém. Agora, se o teólogo ali da igreja da esquina acredita que é depois da tribulação, outro acredita que é antes da tribulação, outro acredita que é no meio da tribulação, isso aí é o de menos. Eu preciso ter unidade com eles. Isso é só um exemplo. Tá? Por favor, não me venham com essas perguntas escatológicas. Não quer que a gente faça, pastor? Não, essas perguntas... Poxa, o pastor estava arrumando gatilho já. Eu vou responder que nem eu respondi pro Robson aquela vez, quando ele me né, perguntou. Pastor, aquela eu já sei. Aquela ali eu matei a charada, né? Primeira aula que a gente teve aqui, né? No intervalo veio o Robson me fazer pergunta de escatologia. Aí eu expliquei para ele as várias linhas da escatologia e tal, né? Mas eu já sabia, né? Aí veio a pergunta fatal, né? Mas qual é a certa, correta, né? Aí eu olhei para a cara dele e disse assim: o que o pastor Irineu ensina? Ah, ele ensina essa aqui. Eu disse: então aqui na chama do avivamento, essa é Não, mas eu sei, o professor já tem uma... Mas acho que aqui nós não podemos fazer perguntas escatológicas, né? Nós da chama não podemos fazer perguntas escatológicas. A minha resposta Nós tivemos 5 cultos sobre escatologia. então pronto, vocês estão mais do que escolados. 5 domingos. Então assim, tem coisas que são perspectivas diferentes, mas são irrelevantes para a salvação. Alguém não vai ser mais salvo ou menos salvo porque acredita no meio, antes ou depois. O importante é saber que Jesus vai voltar. Exatamente. Tá?
Claro, existem questões importantes, como por exemplo, a salvação é pela fé em Cristo. Isso não se discute. Né? Agora, pontos secundários. A gente acaba perdendo tempo, né? Só perda de tempo. Claro, se for um simpósio teológico e tal, aí beleza, nós vamos debater lá. Mas não é o caso, né? Na maioria das vezes não é o caso. Teologia dialoga com grandes questionamentos levantados num certo momento histórico, acompanhando as inquietações da fé de cada época e cultura. Dessa forma, a teologia sempre vai refletir o contexto histórico em que se desenvolveu, pelo que, por melhor que seja, sempre será incompleta e provisória nas suas afirmações. Então, outra coisa, não existe teólogo ou teologia perfeita. Claro, nós temos os nossos preferidos, né? Mas eu sei muito bem que nenhum teólogo, nenhum sistema teológico vai conseguir abarcar tudo da fé. E tem a questão do momento histórico. A história muda. Então as perspectivas mudam. As necessidades da igreja são diferentes nos diferentes momentos da sua trajetória. E para cada momento da história da igreja haverá uma teologia correspondente com aquilo ali. Tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo assim, sem ficar entrando, tá? Eu pego um livro de um teólogo alemão, tá? Vamos pegar lá, Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer. Parece um palavrão. Teólogo alemão que morreu assassinado no campo de concentração na Segunda Guerra. Escreveu uma obra clássica na teologia chamada Discipulado. Tá? Agora, eu não posso... Você vai aqui no centro, você entra na Shopee, você compra o livro do Bonhoeffer. Mas eu não posso ler o manual de discipulado dele e querer aplicar exatamente o que está ali hoje na chama do avivamento. Por quê? Porque aquilo ali envolve todo um contexto histórico do nazismo, da Europa, no período de guerra, de perseguição. O cara morreu como mártir, morreu nu enforcado no campo de concentração. E estudava e produzia teologia mesmo quando estava preso, todos os dias. Tem. Entendeu? Tem a mulher sentada. Então, eu tenho que contextualizar. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Amém? Como as profundezas de Deus são insondáveis, o coração do homem é imprevisível e a jornada do povo de Deus na história é incessante, um teólogo é alguém sempre em marcha, em ação, em busca da razão da fé em realidades imutáveis. Um bom teólogo não cede a sincretismos e modismos, porém no trato com as demais religiões, sua postura é de respeito, abertura e compreensão, devendo sempre temperar a crítica com a modéstia. Sublinhem isso. Sublinhem isso. Temperar a crítica com a modéstia. Amém? Por isso que você está iludido se você pensa que você vai fazer um curso aqui comigo, ou todos os cursos do meu menu ali. Agora eu estou formado em teologia. Deixa eu dar uma triste notícia. Não existe formação em teologia. Porque teologia é um negócio que você começa a estudar e não para nunca mais. Todo dia você está aprendendo uma coisa. Eu estou estudando todo dia. Eu já tenho 2 graduações e 2 pós. Eu estou estudando todo dia. Por quê? Por causa disso aqui que eu estou falando. Ó. O que é um teólogo, no fundo, é um cara que está em marcha, que está em trajetória. Tá? E por que a teologia nunca acaba e nunca muda? Por causa disso aqui, ó. O coração do homem é imprevisível, a caminhada do povo de Deus na história nunca para. Tá? Então, qual é a proposta do verdadeiro estudo teológico? É te colocar em marcha, espiritualmente falando, e você nunca mais parar de mergulhar em Deus nas Escrituras. Claro que o pessoal que só está interessado em vender canudo por aí vai ficar te falando, né? Não, você vai
estudar, sei lá, 4 anos, 5 anos, 10 anos, 2 anos. Tem até de 1 ano não existe. Deixa eu ser sincero. Já ouvi Não isso. existe. Curso de formação em 1 ano, não existe isso. Isso daí era arapuca para caçar dinheiro de gente que não entende nada. Baratíssimo. Não existe isso. Formação teológica em 1 ano. Dá onde isso? Né? Eu estou há 30 anos. E não aprendi ainda, não concluí tudo Tá. Professor, fiquei preocupado agora. Não, tranquilo. Você vai ter lá o canudo, tá? Tudo bem. Mas não pensa que isso aí vai fazer de você um teólogo. O que faz da gente um teólogo é isso aqui, ó. É alguém constantemente em marcha, entendeu? Aí minha mulher que não me deixa mentir, velho. É aquela pira, aquela noia todo dia ali, ó. Estudar, entendeu? Todo dia. Tem que dar aula, tá estudando, não tem que dar aula, tá estudando. Vai pra praia, né? Meu Deus, a foto dele lá. Tá lá na praia, O livrinho. tá lá, né? Banheiro. Parou na fila do banco, tá lá o Kindle. Mas é que agora o banco não tem fila mais. Quando ia na lotérica, uma vez na vida, outra na morte, né? Tá no banheiro, então é maravilha para estudar, né? Ô, meu irmão, banheiro. Top. Já escrevi grandes sermões. Estão rindo, né? Se fosse se meter com um professorzinho maluco. Né? Então, vamos lá. Caminhos históricos da teologia. Em sua longa trajetória, página 13, o cristianismo andou por diferentes caminhos teológicos. Aqui é uma palhinha da história, tá? Os principais, época patrística. Os primeiros teólogos, chamados pais da igreja, conectaram a reflexão com a prática da fé na igreja. Para eles, o pensar teológico não se desconectava do dia a dia das pessoas e sua espiritualidade. Sua abordagem da fé cristã era afetiva, intuitiva, experiencial, com forte valorização dos símbolos. Aqui, ó, na época dos pais da igreja, tá? Estou falando do ano 100 até lá pelo ano... Do ano 100 até lá pelo ano 400, 500 da era cristã, tá? É a época que surge a liturgia, os símbolos, né? Essa teologia é chamada teologia patrística. Patrística por quê? Porque tinha alguma patrícia? Não, porque eles eram chamados pais da igreja, tá? Conectando o pensar com o celebrar a fé. E muito cuidado com teologia patrística, que aí tem... Às vezes vocês ensinam essas coisas para os alunos. Quando eu dou curso de história da igreja, eu falo muito disso aqui, né? E o aluno já vai para a Shopee comprar livro de Agostinho, de Gregório de Nazianzo, dos teólogos do deserto. Tinha uns caras que foram lá para o deserto no Egito, na Síria. O cara viveu a vida inteira dentro de uma caverna, comendo erva, que nem um coelho lá, estudando a Bíblia e orando. Produziu produção teológica gigante de um cara desse, né? Só que assim, tem que cuidar com esse tipo de coisa, porque era uma época que a igreja estava ainda, é que nem um bebê no ventre, né? Então é aqueles meses que o feto ali, que veio a ser a igreja, né, depois de amadurecido, estava em formação. Então a teologia patrística é uma coisa assim, os caras que tem muito acerto, mas também tem muito erro, tentando acertar. Tem muita viagem, volta e meia dava umas viajadas, tem muita especulação, né? Então eu sempre falo para os alunos, cuidado com esse tipo de texto, tem que ir devagar. É uma teologia que está em ebulição, em formação, mas ela é importante, é útil, tem o seu lugar, tá? Época escolástica. Surge no século XIII, no período medieval. Meu Deus, uma vez eu falei isso
da escolástica, numa reunião de pastor, teve um que me disse assim: ah, eu achava que isso aí era dona escolástica, da escolinha do professor Raimundo. Não, essa foi traumática, tanto é que eu lembro até hoje, né? Tipo, traumatizei. Assim. Tinha os teólogos lá no professor Raimundo. Mas a escolástica é um período da história da igreja, ó, ali no século XIII, então o período medieval, tá? É a relação entre tese, antítese e síntese. A gente dá um nome para isso que é dialética. Então vamos dar um exemplo aqui de tese, antítese e síntese. Tá? Por exemplo, eu tenho uma tese, né? A minha tese é o seguinte: comprar livros de teologia regularmente é bom. Aí a pastora Doni tem uma antítese. Ela diz: sim, é bom, mas pode prejudicar o orçamento. Antítese. Aí a síntese é o seguinte: sim, pode prejudicar o orçamento, mas se mamãe ajudar e somar as moedas da Shopee, dá. Síntese. Entendeu? Entendeu? Um exemplo bem simplinho, assim, é brincadeira, mas é por aí. Então isso teve muito na teologia. Tese, antítese e síntese. Só que aquela síntese, aquela conclusão a que se chegou, dali a alguns anos vai virar uma outra tese. E aí isso é um movimento dentro da teologia e da filosofia que um grande filósofo chamado Kant, não é o Clark Kent, tá? Kant, Immanuel Kant, trabalhou a vida inteira explicando esses lances da dialética. Tá? Mas isso é outra coisa, só para você saber que existe. E a época da escolástica, então a igreja trabalhava muito esse negócio da tese, antítese e síntese. Tá? E aqui, ó, tem o seu grande centro nas universidades. Foi a época que a igreja dominava o ensino universitário, onde a teologia era ensinada ao lado das demais ciências. Se fosse naquela época, eu não ia estar dando esse curso aqui, eu ia estar dando esse curso dentro de uma universidade, numa catedral ou num mosteiro. Tá? Quem é o grande nome, velho, dessa época? Tomás de Aquino, o grande teólogo desse período. Teve um outro também, um tal de Pedro Lombardo, que também foi top. Aperfeiçoando o método dialético. Para ele, a teologia não era um fim em si mesmo, mas um serviço à contemplação da realidade divina. Quando a inteligência é iluminada pela fé, pode experimentar a racionalidade superior da sabedoria e amor de Deus. Vamos ler ali 1 Coríntios 2,16? Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, um período da igreja que ela foi mais mente. Tá? Época moderna e contemporânea. No período moderno, 1453 a 1789, a teologia foi marcada pela defesa da fé. Como é que chama a defesa da fé? Apologética. Inclusive, isso aqui é um ramo da teologia. Parte da teologia que estuda a defesa da fé. Apologética. Com as suas controvérsias e polêmicas. Foi um contexto de crescente divisão religiosa, mas que acabou colaborando para o amadurecimento de aspectos importantes e necessários na vida da igreja. No chamado período do Iluminismo, século XVIII, a teologia passou por declínio e estagnação. A característica mais marcante da teologia na época contemporânea foi o foco de procurar entender Deus a partir da humanidade de Jesus. Isso mostra que o foco nesse período passou a ser mais antropológico, mais humano. A partir daí nasceram teologias que procuravam atender aspectos mais diversificados da vida, como, por exemplo, teologia latino-americana. Relação entre teologia e liderança na igreja, às vezes é espinhosa, né? Como o meu amiguinho lá de Matinhos hoje. Teologia e liderança na igreja
devem andar ambos em colaboração e subordinados à Escritura. Precisam estar voltados a serviço do povo de Deus. Suas funções são diferentes, mas complementares. A liderança compete anunciar a palavra e zelar pela sua integridade. A teologia compete o aprofundamento racional dessa palavra. Então o que eu estou dizendo aqui? A teologia na igreja vai aprofundar a palavra que a liderança traz. Esse é um relacionamento saudável entre teologia e liderança de igreja local. Tá? Se os pastores na igreja são a boca que expõe, os teólogos são a cabeça que explica a verdade de Deus. Áreas da teologia. Quais são as áreas que podemos categorizar a teologia? Teologia exegética. Analisa profundamente a Bíblia, cujos princípios de interpretação são estudados pela hermenêutica bíblica. Teologia bíblica. Estuda a evolução e o desenrolar da revelação progressiva de Deus à humanidade, passando pelo Antigo Testamento e Novo. Teologia sistemática. Com o encontro e o conhecimento das verdades reveladas na Bíblia, toda essa verdade bíblica é estudada, refletida, debatida, explicada e posteriormente reunida num grande sistema explicativo e unificado. Teologia apologética, responsável pela defesa das verdades, princípios e dos dogmas explicados e estudados pela teologia sistemática, perante a sociedade, as heresias, os ateus e as outras religiões. Teologia prática, pretende aplicar as conclusões teológicas ao cotidiano e também estudar o modo como a igreja comunica a fé e as verdades. Teologia histórica, estuda a evolução da teologia ao longo dos tempos e a história do cristianismo. Você imagine a teologia como um bolo, e esse bolo está fatiado aqui nesses pedaços. Cada pedaço é uma área da teologia. Tá? Aonde está a minha especialização nessa coisa aqui? Na teologia histórica. Né? Minha primeira especialização é na área de Antigo Testamento. Tá? E na teologia aqui sistemática, num subgrupo que é a antropologia da religião. Tá? Teologia e prática cristã. Teologia não se preocupa apenas com a verdade das afirmações, mas com a sua fecundidade e relevância histórica. Verdades reveladas não são apenas para serem conhecidas, mas para serem vividas. Devem não só esclarecer a mente, mas aquecer o coração. Não são apenas luz que ilumina, mas força que salva. As verdades da fé sempre dizem respeito à vida e salvação do homem. Essa é a utilidade da teologia. Está voltada para a prática evangélica da igreja e se interessa pelos grandes questionamentos atuais da humanidade. Ali Tomás de Aquino disse o seguinte: só sabe bem uma ciência aquele que sabe igualmente como usá-la. Teologia e espiritualidade. Espiritualidade, já ouviram muito essa palavra, né? Me lembro uma outra vez também que eu entrei numa dessas ecumênicas. Meus filhos estudavam no colégio Sende, ali perto da nossa casa, e a diretora, a professora Ângela, que hoje eu tenho um bom relacionamento com ela, inventou de promover, essas coisas de diretora de escola, inventou de promover um debate, a espiritualidade no ambiente escolar. Beleza. Vai eu lá para o debate. Aí você imagina assim uma sala mais ou menos o dobro dessa aqui. Ela fez assim as carteiras em forma de U. Quando eu entrei na sala, que eu olhei, eu percebi o apóstolo Jair, que foi meu discipulador, na Igreja Batista Betel da Ponta. Dr. Morracin, sheik da mesquita islâmica ao lado. O Babalorixá, não me lembro o nome do cara agora, do lado. O líder dos Mormons do lado. Não, tinha assim, pessoal da Adventista, pessoal da Quadrangular, o pároco do Rocio,
pense, né? Olhei, digo, nossa, das duas uma, né? Ou a gente sai tudo amigo, ou a gente se mata aqui dentro. Mas foi muito interessante, né? E assim, cada um falou, e tal, e tal, e tal. E aí no final, aquelas coisas, né? No final, vamos tirar uma foto, vamos assinar aqui uma declaração. Pá, tá, legal. Foi legal, porque respeitando as outras religiões, né? E aí você ficava ouvindo como, né? Como que aquela religião enxerga Qual é a visão? a escola, o ensino, o ambiente escolar, sabe? E eu confesso que eu aprendi muito de ouvir eles, né? E então a gente fala essa palavra espiritualidade, às vezes o pessoal torce o nariz, mas nada mais é de desenvolvimento progressivo da vida cristã. Você vive uma espiritualidade ao praticar a tua religião. Cadê a espiritualidade na Bíblia? Está aqui, ó. Filipenses 2, 12 e 13. Vamos lá. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Sabe o que é esse desenvolver a sua salvação aqui? É a espiritualidade. A espiritualidade é um elemento indispensável na teologia, pois confere a ela a força do Espírito Santo. A teologia é indispensável à espiritualidade, pois dá a ela padrões para compreensão e interpretação. Uma autêntica teologia sempre vai conduzir à espiritualidade, principalmente no aspecto da oração. Amém? Então, teólogos, estudantes de teologia, oram. Aspecto provisório da teologia. Devemos permitir que a teologia sempre nos recorde a origem de tudo por meio da memória preservada nas narrativas bíblicas. A teologia deve nos apontar a pátria celeste prometida, mas ainda não possuída. Sabe quando você vê que você está estudando teologia de verdade mesmo? É quando você ama cada vez mais o Senhor, né? E almeja cada vez mais pela pátria celestial. Glória a Deus. A teologia inquieta o presente, denunciando ídolos e desvios, e denunciando o que destrói a esperança. A teologia deve ser uma humilde serva de Deus, nos conduzindo em nossa peregrinação em sua direção. Então, é bem diferente, né? Cuidado, Darlis, agora você vai estudar com o professorzinho barrigudo, careca, maluco. Você vai esfriar espiritualmente. Nada mais mentiroso do que isso. Eu estudo teologia todo santo dia, né? E eu estou espiritualmente morto, morno ou frio? Eu acho que não. Então, mas eu conheço alguém. O que você fala? É que na verdade, o conhecimento no passado incomodava as pessoas porque se diziam que não poderiam questionar o que o pastor falava. Que a última palavra seria do pastor. Sim. E aí, por esse fato, não se buscava tanto conhecimento. Sim. Ficava como se o conhecimento fosse por merecimento e não por busca. A última palavra é da liderança
quando ela é a palavra da Escritura. Eu falo lá para os meus discípulos sempre, né? Eu pastoreio, sou marido da mesma mulher há 30 anos e pastor da mesma igreja há 28. Tá? 28 anos. Tem gente que está lá comigo há 28 anos. E eles são ensinados da seguinte forma: eu tenho o dever, em tudo que eu ensino para vocês, de ser bíblico. E o dia que eu ensinar algo para vocês que eu não tiver a capacidade de provar nas Escrituras, vocês têm o dever de rejeitar. Mesmo sendo eu. Entende? Então o problema não está nem na liderança, nem no povo, nem na Bíblia. O problema está, muitas vezes, que se criou uma mentalidade em determinados níveis de liderança que eu não preciso estudar. Né? Aí você imagina, para e pensa um pouco comigo, né? O cara para ser, sei lá, não desmerecendo nenhuma profissão, né? Mas o cara para ser médico tem que estudar, para ser balconista da farmácia tem que estudar, sei lá, né? Para dirigir você trabalhando no ônibus, né? Para dirigir um ônibus tem que estudar. Se era cobradora, não sei se tinha cursinho para isso também, mas devia ter, teve que estudar, né? E aí tem gente que olha e diz assim, não, mas para cuidar de uma igreja não, é só vocação, não é profissão. Quem disse que não é profissão? Tem um aspecto vocacional e tem um aspecto profissional. Eu sou um profissional na minha área. Entende? E outra coisa, isso é tão sério porque tu está lidando, pense comigo, né? A Elza foi cobradora, ela fez um curso para trabalhar no ônibus, né? Tudo bem, mas para que isso? Para ela tratar bem as pessoas, dar os trocos certos, mexer ali, fazer o caixa, tudo isso é da responsabilidade dela, tá? E ela está mexendo com coisas materiais. Agora imagine um líder de igreja que mexe com coisas espirituais. Eu tenho muito mais responsabilidade que qualquer médico, porque eu não mexo só com carne, eu mexo com alma. E carne, dependendo da burrada que acontecer, o médico pode até dar um jeito lá. Agora a alma não. Se eu sucatear a alma de alguém, game over. Já era. O cara morre, vai pro inferno com tripa e tudo. Tem muito morto assim. Tu estava falando isso hoje de manhã, né, Dete? Então, assim, é necessário. Vamos pegar o meu aluno lá de Matinhos, entendeu? Claro que eu não ia falar isso pro garoto, né? Mas você percebe claramente que um comportamento como tiveram com ele, isso é coisa de quê? Isso é coisa de alguém que está à frente da igreja e não tem formação nenhuma. E é infantil ainda. E às vezes a pessoa nem imagina que ela está matando aquela pessoa sem usar uma arma. Já devia Claro. muito tempo, não sei o que. Ela nem imagina, Mas, né? na verdade, esse é um dos grandes problemas que a gente vê agora, né? Claro. Porque eu vejo assim, o pessoal pensa que é muito por, tipo assim, pastor ou ali na igreja, é mais o cara leva jeito. Eu falo, eu faço vozeirão, eu rodopio, eu viro cambalhota. Você tem muito disso, está inserido já, né? Sim. E esse, pelo jeito, parece que atrai muito mais, não parece? Por quê? Entra quase no negócio do pão de circo. Porque nós vivemos uma geração muito superficial. Sim. Agora sim, vocês como líderes de igreja, eu como pastor, eu não tenho medo de questionamento, pelo contrário. Pode vir quente que eu estou fervendo. Ontem eu fiz uma reunião. Vem aí, vamos conversar. E eu vou te mostrar a Bíblia. Eu falo lá para o meu pessoal isso. Há 28 anos eu falo isso.
vocês podem e devem questionar qualquer coisa que eu falar aqui. Só que eu vou dizer uma coisa, quando vocês vierem, venham com a Bíblia. Vem o armário. Porque eu vou te mostrar na Escritura. E eu sei, está escrito na testa do Carlos assim, ó, mas não é isso que a gente vê por aí. É verdade, não é isso que a gente vê por aí. E é por isso que a igreja sofre. Falta de conhecimento. O meu povo perece, Por falta de conhecimento. tá aí. Entendeu? Mas talvez o próprio questionamento não exija um pouco de estudo, porque, por exemplo, assim, se eu questionar e um pastor fala assim, e eu estou sentindo agora o capeta formigando na tua língua, queima, então está respondido. Estou queimado, cancelado e respondido, né? Logicamente. Claro. Vamos supor assim, já não é um ambiente quem atrai, quem já nem quer perguntar. Vamos supor assim, quem está atrás de uma certa resposta, se você está atrás de uma farmácia, você vai na farmácia, você não vai num jogo de futebol. Não seria mais ou menos aquilo? Não, entendi. Tu está dizendo o seguinte, tem público para tudo. Isso, Realmente. já não seria mais ou Tem menos público isso. para tudo. Tem gente que gosta de viver assim, ó, que nem... Mas se você não gostar de virar cambalhota ou de cair e ficar se tremelicando... Sim, mas aí não tem vai gente para... tem ambiente para esse pessoal. Agora, eu estou falando assim, o ideal, né? O ideal é o quê? Nós temos uma igreja inteligente, com líderes teologicamente preparados, vocacionados ao ministério, que amam o Senhor, amam as Escrituras, amam o povo de Deus e não tem medo de responder as coisas. Quando alguém vem me questionar alguma coisa, isso não faz ele meu inimigo, isso mostra para mim simplesmente que ele quer aprender. Claro que às vezes tem gente que vem questionar mal intencionado, mas um líder experiente, ele vai perceber isso e ele vai se sair. Exatamente. Entendeu? Eu percebo muito rápido quando é só especulação que não vai levar a nada e quando é realmente uma dúvida legítima que a pessoa tem. Entendeu? Isso vem com a prática ministerial. Oi? Fale, formiga. Meu Deus, nem me lembro. Então, eu fiz uma reunião com as meninas ontem. E é onde eu estava falando da palavra com elas, né? E sobre isso. Sobre, vocês vão ministrar sobre Davi. Aí a gente tem vários livros de criança, infantil, que tem aquele jeito de falar com as crianças, as palavras certas que consigam atingir aquelas crianças, porque não é o mesmo jeito que você fala com o adulto, né? Só que, como eu falei para elas, a base de vocês é livro. Vocês vão lá onde está a história lá e vocês vão procurar saber direitinho o que aconteceu, porque a base, toda a base vai vir da Bíblia. Não vai me colocar, porque tem livro que não está escrito a história no meio. Aí elas ficaram aqui, eu falei, não vi, tem que ler uma página antes e uma página depois, para ver o contexto. Tem gente, pastor, que prefere escutar somente o que está sendo falado no púlpito, mas não vai para a escritura. E aí a ideia que é passada é só a ideia do pastor, e aquela ideia é certa. Sim. Mas aí não tem... Não, a ideia do pastor é uma ideia certa, volto a dizer, quando ela é bíblica. Sim. Vocês aqui na Chama tem um pastor abençoado, que tem uma formação teológica. Procura, né, pela verdade. Eu acho que sim. Mas é que, assim, nessa questão eu penso assim, por exemplo, que nem ele falou, a ideia do pastor. Eu escuto, vários pregadores, assim, principalmente hoje em dia na internet, a gente tem muitos, né? E às vezes você escuta um e ele fala de um jeito e você fala, nossa, eu nunca pensei assim, realmente isso faz sentido. E daí você vai escutar outro e fala de outro jeito e você, nossa, mas isso faz sentido também, diferente. Então, é nessa questão, porque vai depender muito do que vai fazer sentido para você. Porque, que nem diz, a Bíblia, para cada pessoa, ela vai ser diferente. E sempre vai ter a resposta que você precisa ouvir ali. A minha resposta vai ser um pouco diferente da tua, porque é um determinado momento da tua vida que você está passando, ela vai te responder daquela, né? Então, é isso que é mais ou menos o que se dizer, né? Que tipo assim, o pastor está pregando ali, vai estar correto, porém, um outro vai pregar a mesma palavra, só que de diferente maneira e falar ali na hora de contextualizar ali vai ser diferente. Vai fazer muito sentido também. E daí vai ficar nessa, né? Porque às vezes você
pode até comentar, né? Ah, eu ouvi assim, não, mas dessa maneira é errado, porque a maneira que eu aprendi e a que eu estou dizendo é certa. E eu acho que até o que acontece com esse teu menino aí do Martins, que tu tá falando, quem sabe ele questiona e ele coloca um modo de vista dele ali disso e o pastor não aceita, né? Porque acha que ninguém sabe que é ser ignorante, né? Sim. Tipo, quer saber mais ou coisa Não, do tipo. tá inseguro, né? Deixa eu colocar o comentário dela, tá? Em partes, porque o que ela falou é muito importante. Mas vamos lá. Primeiro ponto, cuidado com a internet. Tem muita internet e tem muita gente maluca na internet com uma Bíblia na mão. Segunda coisa, não existem várias interpretações da Bíblia. Assim como existe um Deus, um Espírito Santo e uma palavra de Deus, existe uma interpretação que é a correta. Professor, como eu vou saber essa interpretação? É uma área da teologia que chama-se hermenêutica. E essa área é tão importante que eu falo sempre para os meus alunos. Se de todo o teu estudo teológico você for bom em hermenêutica, o resto é complemento. É o filé mignon da teologia. O que a hermenêutica estuda? As regras de interpretação da Bíblia. Eu uso essas regras todo o santo dia. Agora, o que você comentou é o seguinte. Veja bem, a interpretação é uma. A aplicação é livre. Então você vê alguém falando a mesma passagem e essa passagem aplica-se de forma diferente para o ouvinte A, o ouvinte B ou o ouvinte C. Não tem problema. A aplicação vai ser livre, o Espírito Santo é quem vai fazer essa aplicação. Mas quem está falando, ele tem a obrigação de trazer aquele texto na interpretação correta. Agora, o que Deus vai fazer lá na ponta da linha não depende de mim como pregador ou como professor, nem de vocês. É a obra do Espírito. Então, às vezes, se confunde muito na igreja. Às vezes você ouve muito esse comentário assim, não, veja bem, mas o Darlison tem uma interpretação que não é a mesma da Claudete e tal. Não, isso é uma ideia que se popularizou, mas teologicamente ela não se sustenta. Porque se eu tiver um monte de interpretações, tudo diferente, eu vou relativizar a Escritura. Porque aí o que é certo para o Carlos pode não ser para o Darlison, pode não ser para a Elza. E às vezes a gente até ouve os irmãos na simplicidade falar, não, veja bem, a sua interpretação é uma, a minha é outra. Não existem várias interpretações, existe uma, que a hermenêutica nos ensina a fazer corretamente. Aí você vai dizer, mas por que tem tanta gente no púlpito assassinando a Bíblia? Falta de formação teológica. Então eles não têm essas ferramentas e pegam a Bíblia numa abordagem leiga, querendo ministrar isso para o povo, e aí sai uma coisa toda estranha. Mas eu volto a dizer, o teu comentário não está errado. O que tu está te expressando, tu está falando da aplicação. E nisso realmente está correto. A aplicação pode ser múltipla. A aplicação depende da pessoa, do lugar, da circunstância que a pessoa está vivendo. Aquele versículo que falou de um jeito com o Cláudio, pode não falar do mesmo jeito com o Carlos. Agora, quando eu vou ensinar, eu tenho o dever diante de Deus e do meu povo de ensinar o versículo corretamente. Por exemplo, eu sempre brinco com isso, né? Eu não posso pegar a parábola do bom samaritano e fazer uma viagem na maionese em cima daquilo ali. Dizer que a estalagem representa a igreja, o burro que ele coloca o cara ferido em cima é o evangelista, as duas moedas que ele dá para o estalajadeiro é o batismo em Santa Ceia, o dono da estalagem é o pastor, o cara que levou lá o ferido é Cristo, diz assim, cuida dele até que eu volte. Não é isso que a passagem está dizendo. A parábola do bom samaritano nada mais, nada menos é que uma história que Jesus contou
Não se sabe nem se a história de fato aconteceu. Jesus pode ter inventado essa história até mesmo para ilustrar um ponto. Qual é o ponto? Quem é o meu próximo? Só. É isso que a parábola quer dizer. E a resposta é simples. Quem é meu próximo? É o cara que estiver necessitado na minha frente. Esse cara é meu próximo. Agora, tem gente que vai pegar um texto desse, você já pode, de repente, até ouviram por aí nas igrejas, cuidado com pregação de parábola, porque é um terreno pantanoso. Não é simples como a gente pensa, não. Cuidado. Parábola e textos escatológicos são terreno pantanoso, tem que andar com cuidado, senão tu te afunda, né? E aí tem gente viajando, dizendo que lá está lá, já a igreja, os caras que bateram no cara, é o diabo, é os demônios, eu já vi até teatro das igrejas cristãs, não tem nada a ver. Tem nada a ver, é só para explicar quem é o próximo, ponto final. E não tem que ficar inventando firula em cima do texto É bíblico. que para o momento, tinha coisas que Jesus tinha que fazer que era conforme a ocasião. E a parábola do bom samaritano, ele utilizou dela justo para explicar para as pessoas o que ele queria. Sim, e outra coisa, não, você também tem que entender que Jesus está numa sociedade rural. Então ele vai usar ilustrações, é tudo assim, né? É o cara que é assaltado na estrada, é o cara que sai semeando, é a colheita, é a pesca, é a vivência deles. Por exemplo, se hoje, né? Sei lá, se Jesus viesse hoje, de repente seria aí a parábola do WhatsApp. Entendeu? Agora já seria os buracos, não? Ah, só. Mas entendeu? Então cuidado, Olha tá? só que profético. Não, essa formiga tá que tal? Daqui a pouco vai dizer que Olha o cara Minas. hoje jogando tijolo no buraco. Então, para terminar aqui, eu vou terminar aqui, vou terminar aqui, vou terminar a aula. Formiga. Agora foi a tua vez. Agora foi a tua vez. É mais isso, Tudo é culpa do Darius. Eu vou terminar aqui, vou terminar a aula e vou distribuir as apostilas de vocês. Hoje já foi pro vinagre o negócio. Um plano nunca dá certo, Eu né? achei que nós íamos abrir. pastor. É. Nem conheço. Nem conhece. Lá no recreio, essa parte. Mas aí eu vou distribuir as apostilas. Todo mundo aqui preencheu fichinha de matrícula? Sim, só a Elzinha que não. Elzinha. Você trouxe a Elzinha? Ela não veio, Não tem essa. Ah, tá. Não, então. Tá, mas a Elzinha vai levar uma, Elzinha, aí na aula que vem tu traz, que eu estou atualizando os cadastros. Tudo, tá? E a Claudete Salles também, né? Ah, Claudete também. É. Trouxe, pastor. Tá. Mas está todo mundo certo pro curso aqui? Amém? Amém. Ah, não senti firmeza. Amém. Você vai roer a corda, né, irmão? Ei, irmão, já coloquei minha fichinha tá lá. Tá, então tá bom. Então quem tá certo vai distribuir a apostila. Vamos terminar aqui. Eu só não vi uma aula, mas. Não, a Elza tá no lugar. Isso aí. É nóis, Elza. Então, a teologia tem um papel provisório. Tá? A teologia inquieta o presente, denunciando ídolos e desvios e denunciando o que destrói a esperança. Teologia deve ser uma humilde serva de Deus, nos conduzindo em nossa peregrinação em sua direção. Teologia tem um papel provisório, trazendo em si uma tensão escatológica. Quer dizer, eu estou dizendo assim, não existe sistema teológico perfeito e nunca vai existir sistema teológico completo. Os homens já tentaram fazer isso. Você pega Tomás de Aquino, um dos maiores teólogos da Igreja Antiga, escreveu a Suma Teológica, eu tenho lá na minha biblioteca. Da largura dessa mesa aqui, 5 volumes que dá a largura dessa mesa. A ideia de Tomás era assim, eu vou abarcar toda a teologia. Pergunta se ele conseguiu. Não conseguiu. É uma obra monumental, mas tem coisa ali que escapou. Entende? Por quê? Porque a teologia ela trabalha com como é que a gente diz isso? O já
e o ainda não. O reino é já, mas ao mesmo tempo ele ainda não. Porque tem aspectos dele que ainda vão se concretizar, que ainda estão no porvir. Ok? Na trajetória humana ela alimenta a fé, esperança e amor, trazendo luz e poder para os crentes. Então o que vai acontecer com você quanto mais você estudar teologia, boa teologia, né? Como a gente está se propondo a estudar aqui, você vai se tornar um ser cada vez mais esperançoso, amoroso e iluminado. Olha a saudade, vai andar que é um neon. Amém. Mundo espiritual. Gostou, né? Conclusão. Nem vou falar nada. Devemos nos dedicar aos estudos teológicos, experimentando a pesada, olha isso, a pesada leveza do ministério. Porque ministério é isso, tá? Bem-vindos ao mundo real. É uma pesada leveza. Um dia sim, outro também. Isso. A clara obscuridade Meu Deus, pastor. do transcendente. Não, aqui eu estava inspirado. Tá muito profundo. E a cativante liberdade do Deus da revelação. Então veja, para que serve teologia? Para você suportar o ministério que é pesado, mas no Senhor ele torna leve. Para você entender com clareza no Senhor o que é obscuro. E para você viver livre, estando cativo a Cristo na revelação. É impossível terminar os estudos teológicos sendo o mesmo que os começou. Mas vocês vão sair por essa porta hoje mais diferentes, né? Com certeza. Pois o estudo teológico tem como proposta transformar a essência da pessoa. Então, eu não vim aqui só para dar um cursinho, eu vim aqui para mexer com a sua essência. Nessa era pós-moderna de tanto subjetivismo teológico, é necessário um número cada vez maior de cristãos que busquem fundamentar a sua fé. E como é, né? Começar o estudo teológico é se lançar numa experiência onde vamos nos encontrar com Deus, o mistério maior da existência, que não se deixa limitar por categorias de conhecimento, mas toma a iniciativa de vir ao nosso encontro revelando-se. Desse encontro com Deus, dessa experiência de fé, brota a verdadeira teologia, atingindo a mente e o coração. Teologia não se faz por curiosidade, mas dentro da igreja e a serviço do corpo de Cristo. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.